Pais queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Estava meditando numa palavra esses dias, no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. E fala assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-lhe, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímido? Ainda não tendes fé? Queridos, essa pequena reflexão eu poderia intitular como Se atente aos detalhes, porque esses detalhes podem fazer uma grande diferença em nossa vida. E que detalhes são esses? Logo no início dessa leitura, a Bíblia diz: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes. Quem disse? Foi Jesus. Jesus falou: passemos para outra margem. Só que nós percebemos aqui que após Jesus ter dito isso, e quando eles entram e eles vão pelo mar, a Bíblia vai dizer que se levantou uma grande tempestade, ventos fortes e as ondas fortes, de maneira que as águas estavam entrando dentro do barco. E qual é o primeiro detalhe aqui? Existem dois detalhes, mas qual é o primeiro detalhe aqui? É que Jesus tinha dito a eles que eles iriam passar para o outro lado. Ora, se Jesus, a qual nós servimos, disse a eles que iriam chegar ao outro lado, o porquê do desespero dos discípulos? O porquê da preocupação de morrer ou não morrer? Queridos, se Jesus ele nos deu uma palavra que iremos chegar a outra margem, de fato podemos passar pelas tempestades da vida, mas precisamos entender que chegaremos ao outro lado, porque ele vela pela sua palavra para a cumprir. Então, queridos, se atente aos detalhes, os sinais, as palavras que têm sido liberadas, porque os detalhes eles vão ser um combustível para que você possa, no meio da tempestade, entender que você vai chegar no outro lado. Você entendeu? Os detalhes serão um combustível para que você chegue no outro lado. No momento que chegar a tempestade, você vai parar, pensar e dizer: peraí, tem uma palavra lá liberada. E essa palavra me diz que eu chegaria no outro lado. Então por que eu vou temer esse vento? Por que eu vou temer essa tempestade? Por que eu irei temer as ondas? Então, os detalhes fazem toda a diferença. Segundo detalhe, quando a tempestade se manifesta, quando os vendavais se manifestam naquele mar, Jesus estava dormindo. E que detalhe é esse que eu preciso me atentar? Tem momentos, como esse aqui, que Jesus dormiu, que Jesus estava querendo provocar neles uma atitude de fé, ensinando a eles ter autoridade. Por quê? Porque nós temos também autoridade para repreender o vento. Nós temos autoridade da parte de Deus, através da palavra, para repreender todo e qualquer tipo de problemática. Nós temos essa autoridade. E muitas vezes Jesus está, entre aspas, dormindo, Jesus está, entre aspas, descansando, mas na verdade ele está em seu subconsciente esperando uma atitude de autoridade da nossa parte. Silas, mas esse caos, essa tempestade tem levantado e Jesus está dormindo. Ou em outras palavras, Jesus está em silêncio, ele não diz absolutamente nada. Sim, claro que ele está em silêncio. De fato que ele está em silêncio.
mas porque ele quer provocar em você uma atitude de autoridade. Autoridade para repreender a tempestade, autoridade para repreender os ventos, autoridade para repreender os vendavais, autoridade para dizer que se acalme, que chegue a bonança. Mas por que eu devo ter tanta convicção que Deus ele fez isso propositalmente para que os discípulos tivessem autoridade? Sabe por quê? Porque quando Jesus foi despertado ali, os discípulos disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? A Bíblia diz que ele repreendeu os ventos, repreendeu a tempestade. E a primeira coisa que ele fala para os discípulos é: porque vós sois tão tímidos? Segunda pergunta: ainda não tendes fé? Ou seja, Jesus estava dizendo: vocês não entenderam o outro detalhe. O detalhe de que eu estava dormindo, de que eu estava em silêncio, mas para provocar em vocês uma atitude de exercer autoridade sobre toda tempestade e sobre todo o vento. Então eu finalizo essa mensagem dizendo para você: se atente aos detalhes, porque os detalhes fazem toda a diferença no momento da adversidade. Que Deus te abençoe e que você tenha uma excelente noite para a glória do nome de Cristo Jesus.